então que Gutmann terá recebido um telefonema. Era José Carlos Bauer, ex-jogador e atual treinador do São Paulo. Terá contado a Gutmann que estava fascinado com um jovem jogador que vira em Moçambique. Chamava-se Eusébio. Há quem diga que não foi assim, que Bauer estava em Lisboa e que se terá encontrado em pessoa com o húngaro para lhe contar este segredo. E há ainda quem diga que afinal Bauer nada teve a ver com isto e que os responsáveis do Benfica sabiam do talento do Pantera Negra e já o andavam a seguir. Cada um tem a sua verdade sobre a descoberta do maior futebolista português de sempre, mas o que importa, aquilo que ninguém nega, é que foi Béla Gutmann a dar o ok à contratação e a lançar Eusébio da Silva Ferreira para a primeira linha do futebol mundial. Há uma equipa brasileira que vai fazer uma digressão por África. Joga em Moçambique. O Zé fez 3 golos essa equipe. E essa equipa veio jogar depois com o Sporting, aqui em Alvalade. Quem era o treinador desta equipa? Era um antigo jogador de nome Bauer. E quem tinha sido o treinador do Bauer em São Paulo, anos anteriores? Tinha sido o Béla Gutmann, que era treinador do Benfica. O Bauer foi fazer uma visita ao Béla Gutmann e disse: epá, está um pretinho em Moçambique, cuidado. E ele perguntou: mas quem é esse miúdo? Ele disse: o Gutmann, é o Eusébio. O Benfica então não se estanejou. Portugal muito alegrou da caso de Eusébio. Natural, eu também muito alegro porque de Eusébio venuto a Portugal, muito provável 99% torto eu. E quando chegava Eusébio de Portugal, natural não conhecemos. Mas depois dois treinamentos, Eusébio já demonstrar para mim de sua grande qualidade. Há quem diga que ele foi informado da existência do Eusébio no Sporting de Lourenço Marques e que fez força para a sua contratação. O Béla Gutmann já conhecia as capacidades do Eusébio, estava por dentro dessas capacidades e que fez tudo para tirar o Eusébio ao Sporting e levá-lo para o Benfica. O Eusébio dizia-se que era um jogador, era um caso sério. Havia um jogador do Marino, não estava a jogar na altura, que era o Matateu, que era do Balanço, era um rato de área, era um jogador fantástico. E então falava-se do Matateu: este não é melhor que o Matateu, este é não sei o quê, do Matateu era a referência na altura. E este é melhor que o Matateu, é um jogador não sei o quê. E realmente ele fazia gols, que era uma coisa impressionante. E tem um poder no pico, um poder de arranque extraordinário, o pontapé, e não sei quem, nem. E tudo aquilo que se dizia do Eusébio criou uma. Era apontado realmente como. Não havia dúvidas nenhumas, poucas vezes tem sido tão certa uma presença em relação ao jogador. E o Eusébio estava a ser, digamos assim, conduzido, estava a ser, digamos assim, introduzido ao Benfica e à vida em Lisboa pelo Torres. E contou o Torres mais tarde que, antes do primeiro treino, o Eusébio foi fascinado no eletro a dizer-lhe as coisas que ia fazer. Que ia ser campeão pelo Benfica, que ia ser o internacional por Portugal, por aí fora. E o Torres pensou, quer dizer, este miúdo, 18 anos, vem para aqui e fala como se já fosse ser titular do Benfica e esquece que o Benfica sou eu, é o Águas, é o Coluna, é o José Augusto, é o Simões. Quer dizer, a linha avançada do Benfica é melhor de Portugal e é fabulosa, é a seleção nacional por aí fora. E quando chegou ao treino, no primeiro treino teve logo a noção das qualidades do Eusébio e que o Béla Gutmann estava absolutamente espantado, estava absolutamente deliciado com o Eusébio, inclusive dizendo ao Fernando Caiado, que era o treinador adjunto, que tinham encontrado o ouro. E a verdade é que no final desse treino, já acho que os 5 avançados do Benfica já estavam entre eles a discutir quem é que ia sair para entrar o Eusébio. Uma vez mais, Béla Gutmann opera a sua magia e sagra-se campeão nacional no ano de estreia pelo Benfica. Triunfa com 2 pontos de vantagem sobre o Sporting, os mesmos 2 pontos que conseguiu no jogo do título, na antepenúltima jornada. O Benfica vence o Sporting por 4-3 num jogo de loucos. As emoções na bancada são de tal modo fortes que o coração de Pedro da Conceição, um antigo guarda-redes encarnado, não resiste. O Benfica reconquista um título que lhe fugia há 2 épocas e, mais do que isso,
fica à beira de o fazer sem perder. A única derrota acontece com o Belenenses na última ronda, quando o Benfica já é campeão virtual e os jogadores se deixam levar pelos festejos antecipados. O primeiro campeonato que eu faço no Benfica, estou 25 jogos sem perder, só perdi o último jogo, que era na festa, o Matateu e o Duda estragaram-nos a festa. E ainda por cima, eu marquei o primeiro golo do jogo. Perdemos 2-1 com o Belenenses, no último jogo do campeonato. O campeonato de 59-60, portanto, iniciou a época dourada do Benfica. Portanto, o Benfica em 18 anos conquista 14 campeonatos, com início nesse campeonato. E corresponde precisamente à época em que o Futebol Clube do Porto tem um jejum de 19 anos. O Benfica adquiriu uma capacidade que não se julgava possível, porque o Benfica já não era campeão desde 56-57. A equipa do Benfica jogava com extrema velocidade e o Benfica acaba por, em 1960, um campeonato que o Benfica poderia ter ganho invicto. Eram as conquistas que tornavam possível a sua aura mítica de grande treinador e de treinador pelo menos que com títulos, que conquistava campeonatos, conquistava as provas onde participava. E esse campeonato acaba por ter uma influência decisiva na conquista da primeira Taça dos Campeões Europeus, porque o Benfica sem esse campeonato não chegaria à conquista da primeira Taça dos Campeões Europeus em 1961. Quando Gutmann inicia a segunda época na Luz, ninguém duvida já do poder alquímico do feiticeiro. Agora, ele ia fabricar a grande magia. O título leva o Benfica à Taça dos Campeões Europeus. 1-1 e perante o espanto geral, os encarnados deixam para trás Hearts, Újpest, Aros e Rapid. Para o jogo da final, Gutmann estuda minuciosamente o adversário, o todo-poderoso Barcelona, e ensaia o espetáculo com o qual nem os mais otimistas sonhavam. Bela Gutmann, algumas declarações para a rádio e televisão, por favor, acerca do encontro com o Barcelona. Natural, wir esperando in Berne faz uma boa figura, esperando tira o ganho da Taça da Europa per a mais grande alegria todo portuguesa. Este é nosso grande desejo, esperando Deus ajuda, faz este grande sucesso. Era impensável naquela altura nós chegarmos à final. Ninguém acreditava no Benfica, porque o Benfica não era conhecido através da Europa, desse mundo. Nós fomos ganhando as eliminatórias até que chegámos à final. Chegámos à final, jogámos com o Barcelona, estávamos mentalizados de uma maneira que nós, se sofrêssemos um golo, tínhamos que marcar 2, se sofresse 2, tínhamos que marcar 3, e foi o que aconteceu. O Gutmann convenceu que eles eram os melhores. Ali há uma força íntima, grande, e que dizer que os franceses são os melhores e vocês têm que ganhar. Eles convenceram-se que eram os melhores. Mais uma pergunta ainda. Bela Gutmann, evidentemente, não receia a equipa do Barcelona. Eu creio que Bela Gutmann não receia qualquer adversário. Não, a mim não interessa do adversário, mas este jogo em Berne, natural, ninguém tem a vantagem. Este jogo, como eu vejo, 50-50%. Por ganho, qualquer espera este nós. O Bela Gutmann habilmente incutido no espírito dos seus jogadores uma crença, talvez algo semelhante àquela que Mourinho hoje injeta, entre comas, nos jogadores, que é do Chelsea, que é do Porto, que é do Inter. O Bela Gutmann dizia que eles eram os melhores do mundo, o melhor redes do mundo, o melhor defesa do mundo, e isso terá sido um tónico decisivo e importante para a vitória do Benfica sobre o Barcelona, onde também deu-nos a sorte, aquela mesma sorte que anos depois viria a fugir ao Benfica, quer na final com o PSV, quer até na final com o Milan, em Viena, a outra em Stuttgart e esta em Viena, e outras finais que o Benfica viria a perder. Aí teve um pouco de sorte e ganhou brilhantemente a Taça dos Campeões Europeus ante o Barcelona. Aquele quarto de hora final foi o quarto de hora mais negro da minha vida como jogador de futebol.
Nunca vi uma equipa, só o guarda-redes não atacava. Atacavam todos. Bolas no posto, uma jogada que ela bate no posto direito de Costa Pereira, vai bater no posto esquerdo, corre a linha de baliza para o outro lado e a bola não entrou. Aquilo era milagre. Havia lá um jogador que era o Marchon, era giro, dizia assim: nós ganhamos este jogo porque este treinador é bruxo, é feiticeiro. Pá. Foi o gajo que deixou a bola entrar. Aquela bola só não entra porque o Bela Guto é treinador. Se fosse outro treinador, dizia ele. Se fosse outro treinador, a bola entrava. É espantoso como é que uma bola bate num poste, vai bater no outro poste e regressa ao posto anterior, a bola em cima do risco, e não há ninguém dos gajos para empurrar a bola para dentro da baliza. É daí que vem a popularidade inacreditável muitas vezes do Benfica, obviamente. É aí que radica a diferença, digamos assim, de popularidade, de número de adeptos do Benfica para os outros dois grandes. É realmente nessas vitórias dos anos 60. E há aqui um aspecto muito importante, que é a primeira grande afirmação de identidade que o futebol trouxe à sociedade portuguesa foi sem dúvida o Benfica do início dos anos 60. Portanto, daí essa importância, e daí também a importância do Gutmann de uma forma indireta para essa validação de identidade nacional. Nesse dia, só um dirigente encarnado não terá festejado da mesma forma que todos os benfiquistas. Aquele que, divertido com a ambição de Gutmann, lhe sugeriu que em vez de 200 contos, cobrasse 300 pela conquista da Taça dos Campeões Europeus. Para tornar o feito ainda mais impressionante, é preciso dizer que Bela Gutmann o fez sem nunca poder contar com Eusébio, tardiamente inscrito devido a questões burocráticas. O Pantera Negra, o menino que vale ouro, como gritou Gutmann logo que o viu no primeiro treino, ia estrear-se de águia ao peito no dia seguinte. A Federação Portuguesa de Futebol entendeu que ter uma equipa a disputar a final da Taça dos Campeões Europeus não era razão para adiar um jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. Assim, o Benfica teve de defrontar no dia seguinte o Setúbal. Com os novos campeões europeus ainda em Berna, apresentou uma equipa de reservas. Perdeu, naturalmente. Perdeu por 4-1, mas esse único golo foi apontado pelo menino que então se estreava, Eusébio da Silva Ferreira. Como é que é possível uma equipa portuguesa que vai disputar uma final e o outro Benfica está a disputar a Taça Portugal? É uma das coisas que eu hoje, quando eu pergunto às pessoas, não me sabem responder. Até o Benfica está a representar o país ao nível do clube, uma final com o Barcelona na Suíça, e o Benfica num jogo da Taça Portugal vai disputar o Setúbal. E eu não fui assistir a final, só assisti a final depois de terminar o jogo. No início da década de 60, o mundo do futebol estava dividido por uma discussão tática. Algumas grandes equipas tinham popularizado o esquema do WM, mas Gutmann preferia o 4-2-4. Testara-o com sucesso no São Paulo e importou-o para o Benfica. Os jogadores adaptaram-se ao modelo como se nunca tivessem jogado de outra forma. Em todo o caso, o grande segredo tático do húngaro era outro. Questionado pelos jogadores sobre como superar o adversário, respondia frequentemente: metamos 3 golos e depois logo se vê. Ele pertence à geração que inventa o 4-2-4. O 4-2-4, no entanto, não é uma coisa estática que possa ser descrita assim, porque, pensando facilmente em termos do que é uma equipa em movimento, 4-2-4 seria algo impossível. Terias 4 defesas, 4 médios, então terias que ter 2 avançados que seriam 2 super-homens. E, portanto, aquilo que ele conseguiu criar, e a escola húngara consegue criar, é a dinâmica tática destes jogadores. O futebol húngaro era um futebol sem fintas, era um futebol de triangulações, passe muito curto, e aquilo era sempre era uma rede de jogadores que formavam triângulos. Não havia o losango agora que inventaram por aí. Havia triângulos, havia triangulações, havia futebol a um toque só.
portanto, Bela Gutmann trouxe ao futebol do Benfica esse maior rigor.